Cumprimento a todos e a todas. Muito grato por estarmos aqui compartilhando este momento. Meu nome é Ramiro Hockenbach, sou procurador da República e agradeço imensamente à minha instituição, ao Ministério Público Federal, assim como à Escola Superior do Ministério Público da União, não apenas por esta oportunidade no projeto Qual é a Tese, mas também por me permitir fazer o doutorado na Universidade Pablo de Olavide, em Sevilha, na Espanha, cuja tese é a nossa razão de ser aqui hoje. Tese de doutorado é essa intitulada Para Além dos Direitos Humanos, o Ministério Público como agente emancipatório em defesa de todas as formas de vida. E para a qual apresentamos o seguinte problema. Na verdade, duas perguntas essenciais. Número 1. Existe uma forma de pensar e agir os direitos humanos que permita o reconhecimento do valor próprio dos não-humanos, dos animais e de todas as demais formas de vida que conosco compartilham o planeta Terra? E qual é o papel do Ministério Público Brasileiro na construção de uma nova maneira de agir, incluindo os não-humanos em sua pauta de atuação institucionais? Esses slides que podemos compartilhar ao fundo apresentam algumas ideias e alguns pontos tratados na tese doutoral, apenas para se ter a compreensão do que se aborda, da maneira como isso é feito. Então, os direitos humanos eles são entendidos como produtos culturais. Eles não surgem do nada, eles não são iguais em todo lugar, eles são absolutamente variáveis e o seu conteúdo dependerá sim dos contextos concretos, onde é fundamental que se permita o que chamamos de potência humana para dar um novo sentido ao mundo. E neste cenário é absolutamente fundamental entender a relação que nós, humanos, mantemos aqui no nosso habitat, no nosso lar, no planeta Terra, com todas as demais formas de vida. E nesse contexto a gente precisa superar algumas questões que atravessam o tempo e não nos levam a um lugar melhor, como, por exemplo, o antropocentrismo, que centra na espécie humana toda a relevância e que, evidentemente, não nos tem levado a um bom lugar. E aí nós tratamos também de uma mudança de postura, onde nós precisamos entender a paz, pensamento, palavras e ações, mas sobretudo num contexto concreto, para que a gente possa realmente mudar essa realidade que, sem dúvida, aflige a todos nós. E quando tratamos de direitos humanos, seus defensores e suas defensoras, nós precisamos ir além, nós precisamos entender que, para além da nossa espécie, que não está aqui em maior número, que não é a que permanece mais tempo, que não é a que sobrevive às maiores adversidades que o planeta pode apresentar, esta nossa espécie humana, ela precisa entender que só poderemos avançar e encontrar um cenário diferente, sobretudo em termos de direitos humanos, à medida que a nossa compreensão também conseguir olhar e entender a relevância, e é importante frisar isso muito, de todas as demais formas de vidas aqui presentes. E o Ministério Público, nesse cenário, ele tem um papel absolutamente fundamental, porque ele pode ter uma função de emancipação, de libertação, ou ele pode, como muitas vezes já se fez e se faz, manter o cenário como está, os postulados como estão, o domínio como está. Então isso vão se fazendo vários questionamentos para uma busca incessante de um lugar melhor, um outro lugar, o que se chama de heterotopia, para diferenciar da utopia com aquela história de algo que vai se alcançar, mas que nunca chega. Se chega assim, ele só é outro, ele só é diferente. Direitos humanos vistos como a necessidade de se satisfazer as chamadas reivindicações de vidas, e aqui um ponto central, e sempre em verde estarão os autores utilizados. Nós temos Herrera Flores,
o filósofo espanhol, com sua maneira diferenciada de entender os direitos humanos, sempre ressaltando que primeiro estão os bens e não os direitos, num sentido muito claro de que se nós vamos defender que alguém tem o direito a se alimentar ou tem o direito à moradia, é preciso visualizar na prática se ele tem acesso ao bem correspondente ao serviço, tanto em termos materiais como em termos imateriais. Porque quando nós dissemos que todas as pessoas devem ser respeitadas também na sua forma de ser, é preciso avaliar se no contexto real concreto isso acontece. Sob pena e sob risco de nós falarmos muitos em direitos, mas isso não se tornar efetivo, porque neste planeta, com muitas questões materiais e imateriais, é isso que precisa ser assegurado. Nós tratamos também de como o antropocentrismo está enraizado em tudo que fazemos, inclusive na própria ONU, na Organização das Nações Unidas. E se não nos libertamos desta ideia, de novo, dos seres humanos como o ponto central, não pode ser o ponto central, porque nós não estamos sozinhos nesse planeta e nós não podemos imaginar que somos o que há de mais importante. Este planeta tem um equilíbrio e este equilíbrio precisa ser respeitado. E a maneira de respeitá-lo é entender, é compreender de como nós, seres humanos, somos apenas uma parte, e nem de longe a mais importante, para que este organismo vivo que é o planeta Terra funcione bem. E nesse sentido de trajetória de paz, se utiliza muito a filosofia de Mahatma Gandhi, se chega também em Sergei Moscovitch, na sua teoria de representação social, onde nos lembra do cuidado que temos ter para não sermos apenas mais componentes de algo que coletivamente se faz e que nós vamos seguindo sem pensar e sem refletir adequadamente. E esta predominância que defendemos também de uma visão biocêntrica, onde a teoria de Gaia, de James Lovelock, tem um papel absolutamente fundamental, insistindo como a Terra é um organismo vivo, que se esse organismo vivo não for respeitado e cuidado em todas as suas dimensões, nós teremos gravíssimos problemas, como se trata atualmente das mudanças climáticas, que de longa data já saíram do papel teórico para demonstrar o que está acontecendo no nosso planeta, e que se nós não mudarmos a nossa maneira de ser e de agir e de entender os próprios direitos humanos para além dele, nós estaremos repetindo e reproduzindo caminhos que levarão a resultados como esse que a gente vê hoje. E aí lembrar também da ecologia profunda de Arne Naess, nesse cenário cada vez mais presente e cada vez mais importante. Como ele dizia, tocar suavemente a Terra. Porque esse sistema mundo entre norte global e sul global, com esta linha abissal, lembrando aqui Boaventura de Souza Santos, desde os tempos coloniais, onde existem aqueles que são cada vez mais invisibilizados, e se isso acontece com uma parcela imensa, 2/3 praticamente da população humana, o que se dizer dos não humanos, das demais formas de vidas? E aqui se faz um recorte também a respeito de um hábito que todos nós temos, porque se trata de uma necessidade essencial, é o recorte da alimentação. Como estamos nos alimentando? Do que nos alimentamos? Por que agimos desta forma? Este é um quadro que retrata, por exemplo, o custo ambiental de 1 quilo de carne do Brasil. Por que nos alimentamos desta forma? Quem nos ensinou a fazer isso? Nós refletimos sobre isso? Isso importa? Além do sacrifício de milhões de vidas de animais nesta alimentação, o impacto que isso tem no planeta, isso importa?
Isso nos diz respeito? Nós podemos fazer algo de uma maneira diferente? E aqui se tem o papel fundamental do Ministério Público, porque o Ministério Público também atua em todos esses eixos de promover direitos humanos, de defesa do meio ambiente, mas isso tudo precisa ser compreendido como algo absolutamente interligado. E nós chamamos as 9 perguntas mais uma, e rapidamente a gente pode se fazer o que pretendo nessa função pública tão relevante de Ministério Público. Isso vale independente do que fazemos, não só no Ministério Público, mas em qualquer outro lugar ou a partir de qualquer outro lugar. Qual o grau de contato com as pessoas, com o mundo lá fora? E são apenas perguntas e poderiam ser outras. E a 10ª pergunta, essa pergunta é que se diz, se precisa entender um pouco mais do que a gente defende nesse trabalho, para, no final das contas, chegarmos a algumas conclusões, dentre elas a necessidade de uma releitura crítica dos direitos humanos em processos culturais que nos reconectem com as relações que cada um de nós mantém consigo mesmo, com os demais e com a natureza. Um despertar de consciência do individual coletivo como um fator essencial para o convívio harmônico e pacífico da vida em todas as suas formas, o mergulhar na realidade local, um atuar emancipatório, e que a gente possa finalmente despertar, debater isso de uma forma global, que a gente possa expandir isso cada vez mais no nosso local de trabalho, no nosso lugar onde a gente vive, onde a gente mantém as nossas relações, para a gente poder entender que sim, nós podemos fazer diferente e que há um grande contrassenso aos defensores e defensoras dos direitos humanos, onde que a gente defenda algo sempre melhor, sempre mais digno, mas desde que seja da nossa espécie. Nós não queremos nenhum tipo de discriminação, como o machismo, como o racismo, mas o especismo, que discrimina todas as demais formas de vida, passa ao nosso lado, está diariamente em nossas vidas e nós nem percebemos isso. E nós precisamos refletir sobre isso de uma forma diferente. Enquanto aqui nós conversamos rapidamente neste breve resumo, só no Brasil já perderam a vida 900 bois, 900 porcos, 167 mil frangos e 1,8 milhões de animais no mundo. Sem falar em peixes, crustáceos e tudo mais. Isso importa? Isso importa aos defensores e às defensoras dos direitos humanos? Isso importa a cada um de nós? Nós pensamos por que estamos agindo assim? Vejam e percebam. Um simples hábito, mas diário na nossa vida, quer se alimentar, ele pode ser responsável sim, e pode ser a nossa parcela de responsabilidade gravíssima por o planeta estar tão adoecido como está. Há projetos como Segunda Sem Carne, pelo menos deixemos de comer carne nas segundas-feiras, depois podemos ampliar isso, mas sobretudo, refletir. Postura individual, postura coletiva e mudança, porque isso pode ser feito por cada um de nós, não no discurso, não na escrita, mas sobretudo na prática. E assim eu desejo que cada um de nós possa sempre refletir sobre tudo, porque nós sempre podemos fazer melhor e para além dos direitos humanos. Agradeço a oportunidade e desejo em qualquer área que todos nós possamos sempre refletir e entender que, para além dos discursos, nós podemos, na nossa vida diária, dos pequenos aos grandes hábitos, fazer diferente. Que assim seja. Um grande abraço, um bom dia, uma boa semana, um bom ano e uma boa jornada para cada um de nós.